Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36, diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outras vezes adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. Vamos orar a Deus. Glorioso Deus, maravilhoso, eterno e bom Pai, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus, Criador da terra. Meu Deus, meu Pai, aqui está, Senhor, a Tua palavra que é fiel, que é verdadeira, meu Deus, que é digna de toda aceitação. Meu Pai, fala conosco nesta hora de uma maneira poderosa, de uma maneira gloriosa, Senhor. Alcança, meu Deus, todos que estão perto, os que estão longe. Meu Deus, tira os empecilhos dos nossos ouvidos, do nosso coração. Permita com que a Tua palavra entre no profundo da alma e que ela venha produzir, meu Deus, o resultado pela qual é enviada pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Desocupem vossas mãos e dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Igreja, eu peço, por favor, toda atenção, toda reverência à palavra de Deus. Tenho certeza e creio que Jesus, Ele tem uma palavra ao nosso coração. Meus irmãos, acabamos de ler aqui um texto muito interessante, aonde, na verdade, todos nós que lemos a palavra de Deus, nós sabemos que Jesus, quando Ele esteve aqui na terra, Jesus, Ele foi 100% homem, e Jesus também, Ele foi 100% Deus. E quando nós olhamos para esse texto aqui, esse texto, para mim, pessoalmente, talvez alguém tenha outros, mas esse texto aqui exclusivo é o texto que mais mostra a situação de Jesus, ele como homem. Jesus, na verdade, ele passando tudo, entre outros versículos, também mostra a situação, mas esse texto aqui é muito profundo, onde mostra a verdadeira humanidade de Jesus, aonde mostra todo o sentimento, toda a aflição, tudo o que Jesus estava passando ali como um homem, como um sanguíneo, como eu e você. E vamos analisar aqui que esse texto aqui mostra Jesus chegando ali no ápice, do seu sofrimento, ou do momento mais difícil da sua vida.
que seria receber a cruz, ou que seria crucificado na cruz do Calvário. E a Bíblia mostra para nós que Jesus, então, ele vai chegar, né, no Getsemane, ou no Getsemane, e Jesus ele vai ali com alguns dos seus discípulos, na verdade 3 discípulos apenas, Pedro, Tiago e João. E Jesus então sobe aquele monte, né, naquele lugar onde ele ia ter ali uma experiência muito dolorosa, uma experiência muito árdua, uma experiência muito profunda na sua vida, talvez a maior que ele já teve em toda a sua vida como homem. E então o que a Bíblia vai mostrar para nós? Que Jesus, ele vai falar para os seus discípulos ficar aqui recuado, no lugar mais afastado, no lugar mais atrás, enquanto Jesus ele ia mais adentro um pouco daquele horto, né, daquele monte do Getsemane ou Getsemane. Então Jesus ele entra naquele lugar, e Jesus ali então ele começa a orar, e os seus discípulos na retaguarda. Meus irmãos, a Bíblia vai mostrar para nós que quando Jesus ele chega ali, naquele momento ele vai começar a rasgar o seu coração diante da presença de Deus. Ele vai começar a expor tudo aquilo que estava dentro dele diante do Senhor. Ele vai se esvaziar diante de Deus ali naquele monte. E observa que Jesus então, ele vai começar a entristecer, vai vir uma tristeza muito grande, né? Como diz o verso 37, e não só basta aquela tristeza, mas uma angústia também muito profunda sobre aquele homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Jesus ele vai sentir tudo isso como homem. Ele não sente isso porque os discípulos estavam ali, ele não sente isso por causa do horário ou por causa do cansaço, mas Jesus ele sente tudo isso por quê? Porque ele veio a este mundo sabendo o que estava preparado para ele, sabendo que ele teria que lutar como homem, ele teria que vencer a sua carne, ele teria que vencer os seus desejos, ele teria que vencer a família dele, ele teria que vencer o mundo, e ele teria que vencer o diabo. Essas 5 coisas Jesus teria que vencer. E não bastando ele passar por todo esse processo, vencer essas 5 adversidades, ou esses 5 inimigos, o seu prêmio que ele iria receber, que ele iria tomar posse por ter sido fiel até o fim, seria uma cruz pesada, uma cruz que não era para ele, e ele seria posto, pendurado, aonde todos os olhos o veria despido e crucificado naquela cruz. A Bíblia mostra aqui para nós que Jesus, ele entristece, ele começa a se angustiar. O sofrimento aqui de Jesus é de uma maneira tão grande que ele vai orar e ele vai falar com Deus, dizendo: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. E ele diz: ficai aqui e vigiai comigo, falando aos seus discípulos. A minha alma está cheia de angústia e de tristeza até a morte. Amados irmãos, nós olhamos para essa passagem e vem à nossa mente um homem chamado Jó. A situação que Jó passou aqui é muito complexa. Quando nós não conhecemos a história de Jó, muitas pessoas dizem: eu estou passando a prova de Jó. E na verdade, nenhum de nós passamos pela prova de Jó e continuamos sendo fiel a Deus. É impossível o homem de hoje passar por o que Jó passou e continuar sendo fiel. Mas eu não vou falar sobre a fidelidade de Jó, vou falar sobre o sofrimento a qual Jó ele passou,
Jó não sabia o motivo da razão pela qual ele estava passando por aquele processo. A Bíblia mostra que os amigos de Jó procuravam meios, culpa, para acusá-lo, condená-lo, porque o homem justo, fiel a Deus, ele nunca passa por um tipo de prova por perseguição. Ele só passa por prova, por perseguição, se for por intermédio de pecado. Assim pensavam os amigos de Jó. E aqueles 3 amigos então procuravam de qualquer maneira um pecado, uma maneira de condená-lo. E Jó, diz a Bíblia, que ele também não sabia o motivo daquele sofrimento, o motivo daquela prova. Ele não era onisciente, onipresente, tampouco onipotente. Ele era um mortal como todos os homens. Mas observa que Jesus, ele não está passando, fisicamente, ele está sentindo na alma. Ele não está passando, a sua carne ainda não sente, porque ele não passa. Mas naquele momento que ele está no monte, Jesus, ele tem uma visão analítica de todos os detalhes, não a panorâmica, mas uma visão analítica de todos os detalhes que ele iria passar no dia posterior, no dia vindouro. Por ser fiel, temente a Deus, ter se desviado do mal e ter sido um exemplo para toda a humanidade. Alguém então pode olhar para esse contexto e dizer: pastor, mas ser fiel a Deus, ser íntegro, ser reto, desviar-se do mal, ser um exemplo, é isso que eu vou ganhar sendo fiel a Deus? É uma cruz? É um processo? É um escárnio? É açoite? É pedrada? É ser esbofeteado? Meus irmãos, o apóstolo Pedro, que aqui esteve com Jesus, que presenciou todo o ministério de Jesus, o apóstolo Pedro, ele escreve lá na sua missiva, ou na sua primeira carta, ele diz que Deus, ele tem prazer no seu servo, naquele que é fiel, aquele que padece, sendo fiel a Deus, sem ter cometido nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de erro de condenação. Deus, ele tem prazer, ele se alegra nesse tal servo. Só que nós somos olhar na ótica de Deus e olhar a nossa ótica, nenhum de nós vamos concordar com isso. Nenhum de nós vamos aceitar padecer para que Deus, ele se agrade de nós. Por quê, meus irmãos? Porque padecer, nós trazemos sofrimento para a nossa carne, para o nosso corpo, e nenhum de nós gostamos de sofrer. Nenhum de nós gostamos de ser humilhado, nenhum de nós gostamos de ser rejeitado, nenhum de nós gostamos de ser apedrejado, nenhum de nós gostamos de ser apontado no meio de ninguém. Só que na visão de Deus, quando nós passamos por isso, sendo obediente a Deus, ou por ser fiel a Deus, nós passarmos por isso, isso para Deus é prazeroso, para o homem não é. Mas Jesus, ele vai passar por essa situação. Jesus, ele vai ver, como eu falei de uma forma analítica, o seu dia de amanhã, o dia vindouro. O Pai vai revelar para ele, vai mostrar todos os detalhes da situação a qual ele iria viver. E por isso que ele diz aqui que a alma dele está cheia de tristeza até a morte. A alma de Cristo estava triste, a alma de Cristo estava angustiada. Ué, pastor, mas ele não é Deus? Eu estou dizendo aqui Cristo como homem. Como homem, Jesus teve sede. Como homem, Jesus teve fome. Como homem, Jesus cansava. Como homem, Jesus queria dormir. Como homem, Jesus, ele tinha fadiga.
Como homem, Jesus, ele ficava agoniado, ele tinha agonia. Então tudo que eu e você, nós sentimos, Jesus também como homem, ele sentiu. E por que eu estou falando Jesus como homem? Porque Jesus, ele é o símbolo maior. Jesus, ele é o homem padrão, para que todos aqueles que o aceitou um dia, que levantou a mão para ele, o siga, o tenha como exemplo na sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje muitas pessoas estão no ministério, numa denominação, e é comum as pessoas dizer: eu não vou ser crente porque se eu ser crente eu vou ser igual a fulana de tal, diz uma irmã. Eu ouvi falar da ciclana, eu ouvi falar disso ou daquilo, porque ela fez isso, porque ela fez aquilo, e no entanto um irmão também diz: eu vou ser crente como aquele. Eu ouvi falar isso, eu ouvi falar daquele jeito, eu ouvi falar assim, assado, cozido, frito. E a pessoa acaba não se afirmando por causa de mau testemunho. A pessoa não acaba se firmando com Cristo, porque ele está olhando para a direita, para a esquerda, para X ou para Y ou para W. E a palavra de Deus fala para nós no capítulo 12, o escritor aos Hebreus deixou relatado lá para nós olharmos para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então, amados irmãos, siga este conselho. Se você quer ser um crente fiel a Deus, olhe unicamente para Jesus. Pastor, como que eu olharei para Jesus? Como que eu verei Jesus? Como que eu terei Ele como base, ou exemplo, ou padrão da minha vida? Simplesmente analisando os 4 evangelhos. Analise a palavra de Deus, olhe para os ensinamentos de Jesus, olhe para a vida de Jesus, olhe como Jesus fazia, como Jesus vivia, como Jesus agia, como Ele tratava as pessoas, e pratique aquilo que Jesus praticou. Em você, em nós, fazendo isso, certamente não haverá nenhuma condenação para aqueles que andarem segundo a Cristo. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 8, no versículo de número 1, ele diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O apóstolo Paulo, ele diz dessa maneira que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que anda segundo o Espírito. Mas para os que andam segundo a carne, há condenação. Mas para aqueles que andam segundo o Espírito, segundo Jesus, não haverá condenação. Tenha certeza disso, é a Bíblia que garante. E amados e queridos irmãos, e a Bíblia diz para nós que Jesus então ele vai prostrar o seu rosto em terra, e Jesus ele vai começar a orar no verso 39, e ele vai dizer: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus, ele como homem, em outra partida ele como Deus, como tendo todo o poder. É bom a gente lembrar que em João, o evangelista João escreve, quando Jesus ele diz que ele veio a esse mundo para cumprir toda a vontade de Deus, para fazer toda a vontade de Deus. E Jesus, ele sabendo disso, porque ele mesmo falou em João, aqui ele vai tentar, ele vai orar, sabendo que ele tinha que passar pela moinha, sabendo que ele tinha que passar por aquele engenho, por aquele processo terrível.
e que ele veio para fazer a vontade de Deus, e que essa era a vontade de Deus. Mas, meus irmãos, a dor seria intensa, o sofrimento seria grande demais, o seu sangue inocente, o seu sangue puro, o seu sangue carmesim, o seu sangue incontaminável, o seu sangue seria derramado. Jesus, ele sabia que essa era a vontade de Deus, mas o que Jesus vai fazer? Ele vai orar. Jesus, ele como homem, ele vai orar, ele vai pedir a Deus que Deus tenha piedade, ele vai orar, ele vai pedir que Deus tenha misericórdia, ele vai orar, ele vai pedir que Deus atente para ele, e que venha dar a ele o grande livramento. Mas eu olho, igreja, para essa palavra, e essa palavra tem resposta para nós. Essa palavra tem resposta, sabe por quê, meus irmãos? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor, ele prova ele prova você, como o ouro que é provado no fogo, assim também Deus, o Senhor, ele nos prova. E quando chega o momento, quando chega a hora de Deus ele provar o homem, de Deus provar a mulher, não adianta a gente fazer campanha, não adianta a gente orar, não adianta a gente espernear, não adianta a gente berrar, não adianta convocar a igreja. Quando chegou o momento de nós passarmos pela moinha, nós vamos passar pela moinha. A nossa lágrima não vai mudar o projeto de Deus, o nosso grito não vai mudar a vontade de Deus, a oração, o clamor da igreja não vai mudar aquilo que Deus ele tem determinado para a nossa vida, porque é necessário, nós precisamos entender isso, que todos nós, meus irmãos, somos impuros. Nós temos que entender que todos nós somos grossos, nós precisamos ser lapidados. Cada dia o Senhor ele precisa lapidar ele precisa lapidar você. Nós precisamos todo dia ser aperfeiçoado por Deus. A mão de Deus precisa trabalhar na minha vida, na tua vida, todo dia, porque todo dia há impureza, todo dia tem pecado, todo dia tem coisas que não agradam o Senhor. Então todo dia nós temos que ser lapidados por Deus. Mas Jesus era puro, Jesus era santo. Aqui como homem Jesus não erra. Olha para a palavra de Deus, é muito interessante que Jesus ele não vai impor a Deus. Jesus não vai orar como muitos de nós oramos: Senhor, eu sou dizimista, meu Deus, Senhor, eu sou ofertante, eu faço voto, oh meu Deus, eu consagro todo dia, oh meu Pai, eu jejuo 3 vezes na semana, oh meu Deus, eu evangelizo, eu faço missão. Não deixa, Senhor, não permita que isso aconteça comigo. Jesus não ora dessa forma. Jesus ele não fala assim com o Pai. Ele poderia dizer: eu sou teu filho, Senhor, tenha misericórdia. Jesus não poderia ser hipócrita, como eu já falei, repito, ele veio para cumprir toda a vontade de Deus, e essa era a vontade de Deus. Então Jesus ele ora dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Jesus está falando com Deus, falando com seu Pai, dizendo a ele: Pai, se possível. Ele não está obrigando, ele está dizendo: se possível for, passe de mim esse cálice. Como que vai estar Deus? Deus está do jeito que ele está, assentado no seu trono, aguardando o que Jesus teria que passar, aguardando a consumação dos fatos, aguardando Jesus dobrado na cruz do Calvário, dizendo: tetelestai, ou traduzido dizendo: Pai, está consumado. Deus estava aguardando isso, mas Jesus está orando: se possível for, passe de mim este cálice. Se possível for, me livre. Se possível for, não permita. Se possível for, use alguém. Se possível for, Senhor, deixe mais para frente. Jesus está orando,
e Deus continua da mesma maneira. Pastor, mas Deus é tão duro? Meus irmãos, é decreto de Deus. Tem coisas que nós temos que passar. Por exemplo, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Será que nós achamos que nós vamos ser batizados com o Espírito Santo de qualquer maneira? Tem um processo a ser passado. Eu quero receber dons do Espírito Santo de Deus. Será que eu vou receber dom do Espírito Santo de Deus de qualquer maneira? Primeiramente, nós teremos que ser limpos, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele não habita num templo sujo. Então tem que ter uma mudança, tem que ter uma limpeza, uma lapidação da parte de Deus na nossa vida. E tudo isso vai trazer angústia, tudo isso vai trazer sofrimento, tudo isso vai trazer dor para o nosso corpo, para a nossa carne. Então isso para nós é ruim, nós não queremos isso, porque nós não queremos sofrer, nós não queremos sentir dor. Mas para ter isso é preciso, pelo contrário não haverá. O Senhor tem uma promessa de arrebatamento na minha vida. Que bênção, que glória. Deus tem, mas eu não quero ir para o inferno não, eu quero ir para o céu. É você que vai arrebatar Deus ou Deus que vai te arrebatar? Se é Deus, é a vontade dele, não é a minha. Só que para isso vai haver um preço a ser pago, para essa situação desse arrebatamento. Não é de qualquer maneira. Então eu quero que os irmãos entendam que para tudo há um preço a ser pago. Para nós ocuparmos essa cadeira que nós estamos aqui hoje, nós pagamos um preço. Será que você acha que não? Tem um preço a ser pago. A gente paga um preço espiritual da nossa carne para estar na casa de Deus. Tem um preço a ser pago. Há um levante, há uma perseguição, há uma pedrada, há uma contenda, há um escárnio, sempre tem alguma coisa. Mas por compromisso, por fidelidade a Deus, você vai levantar, você vai passar por cima de tudo e vai dizer: eu vou lá na igreja porque eu sou adorador, vou lá na igreja porque eu sou servo, eu vou lá na igreja porque eu sou serva, eu vou lá oferecer ao meu Deus o sacrifício vivo, o sacrifício dos meus lábios na casa de Deus. Eu vou lá para adorar o Senhor por gratidão pelo que Deus tem me feito. Tem um preço a ser pago. Mas Jesus, ele vai dizer: se possível, passe de mim este cálice. Ele vai dizer: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Isso aqui mostra Jesus ele se humilhando, mostra Jesus ele se humilhando diante do Pai e dizendo: olha, Pai, não seja como eu quero, não seja, Pai, a minha vontade, mas todavia seja a vontade do Senhor. Não é como eu quero, mas como o Senhor quer. Então, como o Senhor quer, é que Jesus passa pela moinha. Jesus teria que passar pela cruz. Jesus ele ora como homem, falando dessa maneira, esperando que Deus tivesse misericórdia, esperando que Deus colocasse a mão, esperando que Deus prorrogasse. Mas o que vai acontecer? Jesus ele ora em lágrimas, em tristeza, em angústia, e Jesus se levanta, creio que balbuciando, derramando suor, lágrimas, e Jesus volta aos seus discípulos. E a Bíblia diz que quando Jesus volta, ele acha aqueles homens adormecidos, ele acha aqueles homens como mortos. Todavia, a oração de Jesus não foi tão pequena. A Bíblia não relata o conteúdo da oração de Jesus, mas a Bíblia relata aqui algumas coisas apenas, porque se fosse uma oração tão pequena como essa, os discípulos não teriam adormecido, não teriam desmaiado, não daria tempo. Mas Jesus volta, acha esses homens desmaiados. Então Jesus vai dizer para Pedro: então nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Jesus está dizendo: Pedro, que era o líder,
Apenas uma hora, Pedro, na força de expressão, talvez era mais ou menos, mas Jesus vai dizer apenas uma hora. Vocês não tiveram coragem de orar comigo, vocês não aguentaram orar uma hora, vocês desfaleceram, vocês almoçaram, vocês tosquerejaram, vocês dormiram. E Jesus continua agora a dizer algo interessante, que também isso cabe a nós. Ele diz: vigiai e orai. Vigiai e orai. Meus irmãos, quando Jesus fala acerca de vigilância, isso aqui está ligado com a prudência, que todo o homem de Deus, toda mulher de Deus precisa vigiar em todo tempo, aonde nós estivermos, aonde nós formos. E nós não podemos esquecer que onde nós estivermos, nós somos homens e mulheres de Deus. Nós não podemos esquecer que onde nós estivermos, nós somos a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. Aonde nós formos, nós somos a noiva de Cristo. Aonde nós formos, nós não podemos esquecer isso. E quantas das vezes nós não vigiamos? Quantas das vezes nós somos na casa de um parente? Quantas das vezes nós somos no almoço, no jantar? Quantas das vezes nós somos no evento e ali tem ímpio, e o ímpio começa a lhe contar uma piada, daqui a pouco a gente está lá quase perdendo a dentadura de tanto dar risada. Chocarrice não cabe para crente. Esse tipo de coisa não é para nós. Nós estamos lá, daqui a pouco está tocando uma música, daqui a pouco nós estamos lá com o pezinho ou com o dedinho lá na mesa batendo. Nós não estamos vigiando. Se nós não estamos vigiando, tampouco nós não estamos orando, porque uma coisa está ligada à outra. Jesus diz aqui. E por que Jesus ele cobra acerca da vigilância? Jesus fala acerca da vigilância aqui um pouquinho atrás. É bom lembrar os irmãos que Jesus fala daquelas 10 virgens, que 5 eram prudentes e 5 loucas. E a Bíblia diz que as prudentes eram vigilantes. Por quê? Porque elas tinham lamparina, elas tinham azeite de reserva. Porém, as que eram sensatas, as que eram tolas, elas tinham apenas lamparina, mas elas não tinham azeite de reserva. Ou seja, falta de prudência, falta de vigilância. A Bíblia diz que, tardando o esposo, todas elas bocejaram, abriram o bocão, todas elas cochilaram, dormiram. Só que o capítulo 25, verso 6 diz para nós que à meia-noite ouviu-se um grande clamor, e aquele clamor dizia: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. E aquelas virgens, diz a Bíblia, que elas se levantam, elas se arrumam, todas se preparam para encontrar com o esposo. E no tocante à ida a encontrar o esposo, as que eram insensatas, as que eram imprudentes, as que eram tolas, elas olham para a sua lamparina e a sua lamparina está a se apagar. Todavia elas olham para as prudentes, e as prudentes, as suas lamparinas estavam acesas e tinha azeite de reserva. No entanto, naquela hora da noite, não tinha como elas voltar, não tinha onde comprar. Elas vão dizer o que qualquer um diria: dai-nos do vosso azeite, dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lamparina, ela se apaga. As nossas lamparinas estão se apagando. Por favor, compartilhe, dá do vosso azeite. Porém, as prudentes
as que andavam em vigilância, disse: não, para que não seja o caso que falte a nós e a vós, ide antes os que vendem e comprai azeite para a vossa lamparina. E a Bíblia diz que aquelas virgens nércias, elas então ouvem o conselho e saem à procura de azeite, e vão procurar azeite e somem, vão embora. No tocante à saída delas, a Bíblia diz que o esposo chega, e o esposo chega, aquelas virgens que estão prontas com a lamparina acesa, ele olha, faz uma autoanálise, recolhe aquelas noivas, aquelas virgens, e entra para as bodas nupcial, entra para a festa nupcial e tranca-se a porta. E agora é só vitória, agora é só bênção, agora é só sabor de mel, porque elas combateram o bom combate, acabaram a carreira, guardaram a fé, agora estão no repouso do Senhor, agora estão alegres, agora estão felizes. Porém, a Bíblia diz para nós que mais tarde, Deus abençoe, pessoal. Mais tarde, as virgens nércias, aquelas que não vigiaram, as tolas, elas chegam com azeite, a sua lamparina acesa, e elas acham a porta e batem na porta. Em batendo na porta, elas dizem: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, igreja. O dia de amanhã pode reservar uma surpresa desagradável para muita gente. Por isso, o que você tem que fazer, faça hoje, não deixe para amanhã. Observa que as que estavam prontas, preparadas, elas entraram. As que não estavam, foram preparadas, foram buscar mantimento e voltaram. Quando elas batem na porta: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. A Bíblia diz que o Senhor vai abrir a porta. O Senhor vai olhar na brecha, vai olhar para elas, vestidas toda a caráter, com lamparina, com azeite, com reserva, da maneira que tinha que ser. Mas o Senhor vai dizer: eu não vos conheço. Ou seja, se você sabe o que é certo, amanhã eu vou fazer, porque eu sei que é certo, mas eu vou fazer amanhã. Amanhã pode ser tarde. Faça hoje. Não faça amanhã, faça hoje. Porque amanhã você pode procurar fazer da maneira que tem que ser, correto. Só que amanhã pode ser tarde. Amanhã você pode não ter oportunidade. A oportunidade é hoje. A porta da graça está aberta hoje. Hoje é o dia para os vigilantes passarem. Hoje é o dia que o Senhor abriu a porta para nós estarmos prontos, preparados. Lavassurinicanda, lavasserianda, lavaia. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Pastor, eu sei, eu conheço, mas hoje não vai dar, eu vou tomar decisão amanhã. Essas virgens tomaram decisão atrasada. Elas não vigiaram. O Senhor disse: eu não vos conheço. E a porta foi fechada. Quando a porta foi fechada, o Senhor disse, conclui o texto, o primeiro texto do capítulo 25. Vigiai e orai, porque não sabeis a hora que o Senhor virá. Amanhã pode ser tarde. Elas estavam prontas, elas estavam preparadas, elas tinham que estar no dia anterior, elas tinham que estar na hora anterior, elas tinham que estar naquele momento, não depois.
Meus irmãos, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso, então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Voltando aqui para encerrar, o Senhor diz: vigiai e orai. Por que Jesus fala para vigiar e para orar? Porque se o homem não vigia, se o homem não ora, a Bíblia diz aqui que ele cai em tentação. Jesus fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Será que o que aquelas virgens nessa passaram, será que não é um exemplo para nós? Será que elas não caíram em tentação? Será que o que é que há de mais importante na nossa vida, que tem maior valor do que a salvação da nossa alma? Meus irmãos, não existe nada que seja prioridade na vida do crente. Eu quero dizer, minha irmã, meu irmão, eu quero dizer você que está ouvindo a palavra de Deus, que a nossa prioridade é Jesus Cristo. Pastor, a minha prioridade é casamento. Não, a sua prioridade é Jesus. Pastor, a minha prioridade é dinheiro. Não, a tua prioridade é Jesus. Pastor, a minha prioridade é emprego. Não, a tua prioridade é Jesus. Pastor, a minha prioridade é uma cura. Não, a tua prioridade é Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele tem solução para todos os nossos problemas. Não adianta nós ter a solução para aquele pequeno problema, mas não ter a salvação da nossa alma, não ter aquele que pode solucionar todos os demais problemas e ainda levar a nossa alma para o céu. Meus irmãos, hoje você pode estar vivendo o teu último dia. Eu posso estar vivendo o meu último dia. Pode ser o meu último momento hoje. Cristo pode voltar. O fim do mundo pode ser hoje para mim. O fim do mundo pode ser hoje para você. Será que você não pensou isso? O fim do mundo não é para todos. Estou dizendo, quando chegar o teu dia que você ir embora, acabou o mundo para você. É o fim. Eu pergunto, como que você vai? Como que você vai embora? Quando chegar o fim, como que você vai? Será que você quer ir embora do jeito que você está? Deixa eu te dizer uma coisa, eu não tenho medo de dizer, porque está escrito, o que está escrito eu posso dizer. Se você ir embora do jeito que você está, você vai direto para o inferno. Eu não vou dizer que você vai para o céu, porque eu vou mentir. Então é melhor falar a verdade, mesmo que doa, mas eu tenho que falar a verdade. Não adianta eu passar a mão na tua cabeça, no teu rosto, senão daqui a pouco você vai gostar do carinho, vai cair da cadeira e vai quebrar o pescoço igual Eli, o sumo sacerdote. Nós precisamos nos despertar, meus irmãos. Nós precisamos estar prontos. O fim pode chegar para mim hoje. Eu posso acabar essa pregação e ir embora. Talvez eu não chegue nem em casa, você também. Mas como que nós vamos embora? Como nós estamos para ir embora? Como que nós estamos? Nós estamos prontos ou não? Se eu perguntar quem quer ir para o céu com Cristo, mas daí se eu perguntar, você quer aceitar Ele? E se você disser amanhã? E se hoje você morrer? E se hoje acontecer como aqui em Lucas, aquele homem que tinha aquele grande galpão, a sua roça, a sua seara ia ter em abundância. Ele diz: eu vou derrubar todos esses galpões, eu vou fazer um bem grande, porque eu vou colher em abundância, eu vou ter muito. E vou dizer: alma, come, folga, descanse em paz, porque o que tu tens é para muito tempo. Aí uma voz vai bradar do céu e vai dizer: louco, se nessa noite eu pedir a tua alma, o que tu tens, para quem será? Será que você já pensou nisso, que você não é imortal? Será que você já pensou que há um tempo determinado? Orar, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E aí Jesus conclui: na verdade, o Espírito, ele está pronto,
mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca, a nossa carne sente dor, a nossa carne tem vontade, a nossa carne ela é a oposição do nosso espírito. A nossa carne ela não vai entrar no céu. Paulo diz no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele diz que o sangue nem a carne, nem a corrupção e a incorrupção herdará o reino dos céus. Essa carne ela não entrará no reino dos céus, porque ela é inimiga de Deus, ela é inimiga da nossa alma. Essa carne era a oposição. O apóstolo Paulo fala em 5:17 de Gálatas, que a carne ela se opõe contra o espírito e o espírito contra a carne. No verso 16 anterior, ele diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então Jesus está dizendo que o espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Deixa eu concluir. Que a direção do nosso espírito, ou melhor, a nossa carne direciona o nosso espírito. Se o homem ele andar na carne, ele estará direcionando o seu espírito para o inferno. Mas se o homem for um homem espiritual, combater, lutar contra a sua carne, ele vai estar direcionando o seu espírito para o céu. Todos nós temos essa convicção. Se você não tinha, hoje você tem. E o que a Bíblia vai mostrar para nós? Que Jesus, quando ele vai pela segunda vez subir ao monte, voltar para o seu lugar, ele vai dizer: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Mais uma vez Jesus ora a segunda vez e pede que não seja a dele, mas a do Pai. E o que Deus faz? Deus continua quieto. Deus não atenta para Jesus, Deus não ouve aquela oração de Jesus. Por quê? Mais uma vez eu repito, o que Jesus tinha que passar, ele tinha que passar, já estava determinado por Deus. Quantas das vezes, meus irmãos, nós oramos, presta atenção aqui, quantas das vezes nós oramos e dizemos: Deus, parece que Deus não ouve, parece que Deus não está escutando a minha oração, porque Deus não responde. Sabe por quê? Porque tem coisas que nós temos que passar, tem coisas que está determinada por Deus, e Deus ele não vai nos livrar, nós temos que passar por aquilo. É difícil de falar isso, é difícil, mas nós temos que entender. Jesus, ele como homem, filho de Deus, ele pede pela segunda vez, aí ele vai orar. Pela terceira vez, no verso 14, deixando de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Porém, no entanto, nenhuma vez Deus responde as três orações. Deus vê o suor, Deus vê lágrima de sangue, Deus vê Jesus naquela agonia, naquela tristeza, como eu e você, nenhum de nós ficamos e nem oramos como Jesus orou, para o nosso suor ser como gotas de sangue. Deus não fez nada, continuou da mesma forma, porque Jesus tinha que passar. Jesus precisava passar por aqui. Deixa eu te dizer uma coisa, minha irmã, você precisa passar pelo propósito de Deus, você precisa passar pelo deserto de Deus. Da mesma forma, meu irmão, você precisa passar pela moinha de Deus, você precisa passar pelo deserto de Deus, para que a promessa de Deus na tua vida se cumpra. Pastor, mas é dolorido, essa prensa de azeite aqui dói muito, mas é necessário passarmos por aqui, para que lá na frente nós venhamos crescer na graça e no conhecimento, a glória de Deus venha resplandecer na nossa vida,
e nós venhamos adquirir maturidade e receber da parte de Deus tudo aquilo que Deus tem prometido nas nossas vidas. Não pense nós que de qualquer maneira, não pense nós que de qualquer forma, de qualquer jeito, nós vamos tomar posse de braçada nas promessas de Deus, que não é dessa maneira, isso é mentira. Deus, Jesus, Ele não dá nada de mão beijada para ninguém. Eu estou lutando por algo faz tempo, faz anos. Tenho orado, chorado, jejuado, derramado lágrimas, só Deus sabe. Até hoje, nada, mas eu não vou desistir. É uma promessa, eu tenho que lutar para isso cumprir na minha vida. Quando cumprir, eu vou testemunhar. Deus tem na tua vida? Tem. Então ore, jejue, derrame lágrima, continue caminhando, vá até o fim. Repito, Jesus não dá nada de mão beijada para ninguém. E não adianta a gente vir com essa ideinha, como muitos dizem, põe Deus na parede, cutuca Deus, obriga Deus. Ai, 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 faça isso, faça. Deus diz Moisés em Números, que ele não é o homem para que minta, tampouco o filho do homem para que se arrependa. Deus é o Senhor. Deus não é moleque, Deus não é velhinho, Deus não é nenhum tolo. Deus, Ele é o que é, e o que está determinado por Deus, assim será. Eu não mudarei, você não mudará, ninguém mudará os decretos, desígnios de Deus, ninguém. Então, o que eu te digo, continue fiel, vigie, ore, continue na prudência, perseverando, continue preparado, porque pode ser hoje a volta do Rei, pode ser hoje o retorno do Rei. Aqui a Bíblia mostra para nós que os discípulos em todo o retorno estavam dormindo, que nós não venhamos ser pegos dormindo no retorno de Cristo, que nós estejamos vigiando e orando, para que nós não venhamos cair em nenhuma tentação. Amém? Que Jesus o Senhor vos abençoe em Cristo, e as palmas bem alegres é para a glória de Deus.